Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai estudar a engenharia reversa, tá bom? Então a gente, através da engenharia reversa, vamos fazer aqui a fonte, desenhar a fonte aqui dessa placa, tá bom? Pessoal, o que é a engenharia reversa? A engenharia reversa nada mais é do que você desenhar a própria placa, tá? Só que no papel. Você vai retirar, tá, essas trilhas aqui da placa eletrônica e vamos colocar no papel. Para que fazer isso? Para a gente se familiarizar com a placa eletrônica, para a gente poder entender como ela funciona, como ela é, como ela foi projetada, tá? Porque assim a gente consegue consertar a placa eletrônica com mais facilidade, tá? Então isso é uma técnica aí que foi desenvolvida pelos militares aí há muitos anos atrás aí, não sei nem quantos anos atrás, tá? Então foi o exército que desenvolveu essa técnica aí. Então através da engenharia reversa eles estudavam aí as bombas, estudavam aí várias placas eletrônicas também, eles estudavam comando de acionamento de bombas, de grupos rivais, para saber como é que funcionava, tá? Então isso aí a gente trouxe aqui também para a eletrônica. Então é para isso que serve a engenharia reversa, tá? Para a gente entender como que a placa funciona, como que ela foi projetada, tá bom? Então vamos fazer aí um pouquinho aqui dessa engenharia reversa. É lógico que no começo fica feio, tá? Porque a gente vai fazer apenas um esboço, tá? Depois que você fazer de um jeito, fazer de outro, aí você pega um papel limpo, aí você passa tudo a limpo, bonitinho, faz um esquema perfeito, tá? Mas do início fica feio mesmo, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Isso aqui é uma placa CRM 37, tá? 38 e 40 e alguma coisa. 33, 34 e 35. É uma placa da CP, tá? É de um refrigerador. É da Consul, tá? Brastemp Consul. Então aqui a gente tem, aqui é uma fonte capacitiva também, tá? A gente já estudou o que é fonte capacitiva. Então a gente tem aqui um resistor de entrada, tá bom? Como se fosse aí uma espécie de fusível, tá? Ele não tá aqui para limitar a corrente não, tá bom? A gente tem aqui esse capacitor, tá? Que através da reatância capacitiva eles conseguem determinar uma tensão menor aqui na saída, como por exemplo 12 volts, 14 volts, 15 volts, enfim. Isso aí foi falado na aula lá da fontes capacitiva, tá? Então ela vai ser filtrada aqui por esses dois diodos, tá? E vai ser filtrada aí por esses capacitores, tá bom? Aqui eu tenho um triac, tá? Que provavelmente aciona a resistência. Tenho aqui um relé que provavelmente aciona o motor ventilador, tá? Motor ventilador não, perdão, é o compressor. Nós temos também aqui, ó, esse T1, que é um triac, tá? Então esse triac aqui, ele aciona o ventilador, tá? Então esse T1 aqui aciona o ventilador, esse T2 aqui aciona a resistência, compressor, tá? Esse diodo Zener aqui, ó, tá? Ele está ligado em paralelo aqui com a bobina do relé. Esse transistor aqui provavelmente é o transistor drive do relé, tá bom? Aqui nós temos o circuito integrado, o cristal oscilador, tá bom? Enfim, temos alguns diodos aqui, tá? Alguns capacitores aqui, ó. Temos outro capacitor aqui. Então, vamos lá. Eu marquei aqui, ó. Aqui nós temos o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? No pino 1 e no pino 2 entra a corrente alternada. O pino 3 é a saída do compressor. O pino 4, saída da resistência, tá? O 7 é o da lâmpada. E o 9 e o 10 vai um sensor de 10K, beleza? Então, entre o pino 9 e o pino 10, temos um sensor de 10K. Mas o que vai nos interessar aqui, por enquanto, no momento, vai ser
o 1 e o 2, tá? Que é a entrada aí da tensão alternada da nossa rede elétrica, beleza? Então vamos virar aqui a placa. Aqui nós temos, tá? Onde entra aqui a tensão alternada, aqui e aqui, correto? Ver se eu consigo baixar aqui mais um pouco para ficar bem visível. Então, pessoal, a gente segue mesmo aqui, ó, com a caneta, tá? Porque as trilhas aqui são bastante grossas. Então a gente consegue enxergar aqui perfeitamente para onde que essas trilhas vão, tá? Mas se por acaso for uma trilha muito fina e ela passar por debaixo de alguns componentes e você se perder, não sabe mais para onde que vai essa trilha e ficar perdido, aí então você pode usar o auxílio do multímetro, tá? Você coloca o multímetro na escala de bip, tá? Aquele barulho lá que faz o barulho sonoro, que faz o barulho de bip, e você vai testando os pontos, tá? Você coloca lá em determinado ponto e vai procurando aonde que vai essa trilha, tá? Até você achar o momento que o aparelho vai fazer um barulho no buzzer. Então significa que ali é onde vai a trilha, correto? Então, por enquanto, vamos seguir aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, pino 1 e pino 2, correto? Então a gente vai colocar aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui, vamos simbolizar como L e aqui vamos simbolizar como N, tá? Então aqui vai entrar a tensão alternada, correto? Então vamos lá. Aqui é o L e aqui o N, ou seja, o comum, tá? Então aqui no L, ó, veja que nós se deparamos aqui com essa ilha, tá? Então nessa ilha aqui ela vai para essa outra ilha aqui, ó, tá? Então a gente olha aqui, pessoal, tava fora da câmera. Então a gente tem aqui, ó, essa trilha. Então nós temos aqui, ó, essa trilha, tá? Que nós simbolizamos com uma letra L de linha. Então aqui tem essa ilha, tá bom? Que muito provável essa ilha aqui vai para cá, ó, para esse outro ponto, tá? Mas caso você não se confunda, você pode virar aqui e olhar, ó. Então essa trilha aqui, ela é essa daqui. Então nós temos um resistor, tá? E ele vem para cá, vem bem para cá, ó. Então aqui no L nós podemos colocar o cujo resistor, tá? Não vai nos interessar aqui no momento o valor dele, tá? A gente está interessado mesmo na engenharia reversa. Então vamos lá. Na verdade tem que levantar mais um pouco, que aí a gente consegue observar perfeitamente. Então daqui veja que a gente tem outro pino, tá? Então vamos lá ver qual é esse pino, ó, é o pino do capacitor, tá? Então ele vem aqui, ó, para esse outro pino aqui, ó. Então nós temos aqui um capacitor, correto? Então a gente vai colocar aqui, ó, um capacitor, tá? Capacitor não é polarizado, esse capacitor aí de poliéster, tá bom? Então aqui a gente tem esse outro pino, tá? Ó, esse outro pino aqui, ó, aqui não é pino, tá? Esse aqui não é pino, ó, tá? Mas esse aqui é. Esse e esse aqui são pinos. Então veja que a gente tem duas saídas, uma saída para cá e uma saída para cá. Então vamos pegar primeiro esse pino aqui, ó. Daqui ele vem para cá, provavelmente é um diodo, tá? Ó. Então a gente tem aqui, ó, o positivo de um diodo, tá? E aqui é o catodo, o negativo. Então a gente vai colocar aqui, ó, o mesmo pino do capacitor, sai um diodo, tá? Sai o positivo de um diodo. Então vamos colocar aqui, ó, um diodo, correto? Colocamos aí um diodo. Vamos continuar aqui. No negativo do diodo vem para cá, ó, tá? Então esse componente aqui, ele é aqui, ó, ele entra aqui
entra aqui, sai aqui, vem para cá e sai aqui de novo, tá? Então nós temos outro diodo, beleza? Então o diodo vem aqui e vem para cá. Então vamos fazer outro diodo, tá? Vamos fazer aqui outro diodo. Tá aí outro diodo. Desenhamos outro diodo. Então a gente parou aqui, ó, correto? A gente parou bem aqui. Então vamos voltar aqui, ó, nesse outro pino aqui, tá? Que fica aqui entre os dois diodos, tá? Então daqui sai, aqui é o terminal do capacitor, a saída do capacitor. Aqui nós temos o diodo, então ele vem para cá, tá? Aí aqui temos outro componente que é o diodo também, e ele vem para cá. Então aqui ele é um resistor daqui do mesmo pino que sai o diodo, e tem um capacitor que é aqui, ó, diodo e capacitor. Então desse ponto aqui, ó, tá? Então desse ponto aí sai esse componente aqui, ó, daqui para cá, beleza? Vamos ver lá que componente é esse. É esse diodo bem aqui pequeno, ó, tá? Então esse aqui é o lado cátodo, é o lado negativo, tá? É o lado negativo. Então a gente pode fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui para cima, tá? E vamos colocar esse diodo, né? Ele tá ao contrário, você viu aí? O negativo dele tá aqui no positivo, tá aqui no capacitor, ó. Então, ó, aqui é o capacitor, correto? E aqui é o diodo. Então a gente vira aqui. Então, o negativo do diodo tá ligado aqui nesse capacitor e aqui nesse diodo também, tá? Então, o outro lado dele tá indo para onde? Vamos lá, o outro lado dele vem aqui. Vem aqui, ó. Isso aqui é o quê? Esse capacitor bem aqui, ó. Tá? Então, daqui vai sair para esse capacitor aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um capacitor e aqui é um capacitor também. Ó, esse capacitor e esse capacitor aqui. Esse capacitor aqui não nos interessa não, tá? Vai nos interessar esse aqui, ó. Então aqui é o lado negativo e lado positivo. Então vamos lá. Aqui é o capacitor, lado negativo e lado positivo. Então sabemos que o outro lado aqui do diodo vai no negativo de um capacitor. Então vamos lá, ó. Vai pro negativo, tá? Aqui, ó. Negativo de um capacitor. E aqui é o positivo, correto? Lembrando, pessoal, que não vai ficar muito bonito, tá? Que é só pra gente entender. Depois a gente passa limpo e monta o esquema perfeito, tá? Então o positivo do capacitor, tá? Veja que o positivo do capacitor, tá aqui, ó, o positivo do capacitor, ele vem aqui, ó, na outra fase, que no caso é o N, que é o negativo. Então eu já posso puxar daqui, ó, tá? Ou então eu posso colocar aqui o símbolo de referência, tá? GND, e posso colocar aqui também. Então eu sei que esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, positivo, ele é interligado nesse ponto aqui, tá? Mas se eu quiser puxar a linha aqui, também eu posso, mas essa linha aqui ela pode me atrapalhar, tá? Então eu fazendo assim, eu sei que esse ponto aqui é interligado nesse, tá? Então, ó, daqui sai uma tensão alternada, tá? Aqui vai uma tensão alternada. Vai passar aqui somente o semiciclo negativo, tá? Então aqui não passa semiciclo positivo, vai passar só o semiciclo negativo. Vai ser filtrado aqui por esse capacitor, tá? Então aqui, ó, sai uma tensão negativa, beleza? Então vamos dar continuidade aí ao esquema. A gente viu que o positivo dele tá aqui, né? Então vamos lá. Ó, veja que essa linha aqui, ó, ela também vai nesse diodo aqui, ó, no último diodo, tá vendo? Então aqui é esse diodo aqui, ó, esse diodo aqui, ó, tá vendo? Então esse diodo aqui, ó, que é esse aqui, ó, o negativo dele, ó, tá aqui, ó, o negativo do diodo. Então
ele é interligado no positivo do capacitor, tá? Que é esse capacitor que a gente colocou aqui, ó. Então esse pino aqui, ele é interligado aqui também, ó, tá? Então eu posso interligar ele aqui, ou eu também posso colocar o símbolo aqui de GND, tá? Que eu sei que esse ponto e esse ponto são interligados juntos. Então vamos continuar aí o nosso esquema, tá? Então aqui nós temos o pequeno diodo, né? Nós temos o pequeno diodo, correto? Então aqui esse diodo aqui, ó, nós temos aqui, né? A gente parou aqui no diodo, né? Que vem para o capacitor, correto? Então aqui nós temos o diodo. Então daqui, veja que ele vem aqui, ó, na bobina do relé. Então esses dois pinos aqui é referente à bobina do relé. Tá? Esse aqui é o pino central do relé, tá? E aqui é o seguinte. Esse pino com esse aqui, ele é normalmente fechado, tá? Normalmente fechado. Então esse pino dá continuidade com esse pino. Depois que chega energia aqui no relé, tá? De 12 volts ou 24 volts, vai depender aí da alimentação do relé. Esse pino aqui, que é normalmente fechado, ele vai ser normalmente aberto. Por quê? Porque esse pino aqui, ele vai sair daqui e vai ligar para cá, tá? Então ele vai ser aqui, ó. Tá? Então ele não vai dar mais continuidade daqui para cá, e sim daqui para cá. E aqui a gente tem uma fase, tá? Aqui a gente tem uma fase aqui, ó, que no caso é o N, tá vendo? No caso é o N, a gente simbolizou aqui como N e aqui como linha, né? Então, ó, aqui nós já temos o linha, o L, tá? Então, esse L vai passar daqui para cá, levando a alimentação para esse pino aqui, ó, que é o do compressor, tá? Então, se tá vindo aqui o linha aqui, provavelmente lá no compressor já vai ter um fase. Então, para ele funcionar, ele vai precisar só do linha, que é na verdade só do neutro. Entendeu? Então vai precisar aqui somente do neutro, porque lá já vai ter um fase. Então, quando ele atraca aqui, ele manda outra fase para o compressor e o compressor funciona. Então a gente já pode desenhar também aqui o relé, ó. Pode desenhar em qualquer lugar, pessoal, tá? Como eu já havia falado, tá? O esquema vai ficar um pouco feio, tá? Vai ficar um pouco feio. Então aqui é a bobina do relé, tá? E aqui é o pino central, tá? Ó, bobina do relé, pino central. Então nós temos mais dois pinos aqui em cima. Nós temos mais dois pinos aqui em cima, tá? E esse aqui é normalmente fechado com esse NF, e aqui é o NA, normalmente aberto. Então veja que aqui a gente já pode puxar lá para o compressor, né? Vai lá para a saída do compressor, correta? Então comp. Aqui, ó, a gente viu que vai sair o neutro, correto? A gente não viu aqui, ó, no pino do meio aqui, ó, que ele vai para o neutro. Então tá aqui, ele vai para o neutro. Vai para o neutro, correto? Então a gente pode puxar do neutro aqui, ou pode simplesmente aterrar ele aqui, ó. Tá? Eu poderia puxar ele para cá, tá? Mas eu sei que esse símbolo aqui ele tá interligado com esses outros símbolos aqui. Então aí nós temos o neutro, beleza? Aqui nós temos 12 ou 24 volts, correto? Então vamos lá. Sabemos que todo relé ele tem aqui, ó, um diodo, tá? Pode ser um diodo normal ou pode ser um diodo Zener, tá bom? Para proteger aí a bobina do relé. Então nós temos aqui a bobina do relé, tá? A gente seguindo ela aqui, ó, tem esse componente e esse componente aqui, ó. Então, muito provavelmente que esse componente aqui, ó, seja um diodo ou seja um diodo Zener. Vamos lá dar uma olhada nele. Então, tá aqui, ó, o diodo Zener, tá bom? Então, isso aqui é um diodo Zener. Então, o negativo dele tá pro lado direito. Então, vamos lá. O lado direito aqui é o negativo do Zener. Então, vamos desenhar aqui um diodo Zener, ó. Beleza? Tá aí o nosso querido diodo Zener.
Então vamos lá. Esse lado aqui do capacitor aqui, ó, ou do relé, ó, que é esse aqui, veja que ele está interligado nessa trilha, ó, tá? Então nessa trilha aqui nós temos o positivo do capacitor, ó, o negativo do capacitor, correto? Então aí, ó, tá vendo aqui, ó, esse pino do relé vem aqui, ó, pro negativo desse capacitor. Que capacitor é esse? Nós já desenhou ele bem aqui, ó, tá? Nós já desenhou ele, então ele vai aqui, ó, pro lado negativo, ó. Ele vai pro lado negativo do capacitor, ó, lado negativo. E ao mesmo tempo ele é interligado aqui nesse diodo bem aqui, ó, tá? Nesse diodo menorzinho aqui, ó. Então ele é aqui, ó, o positivo, ó, positivo, tá? Então nós temos aqui, ó, o positivo do diodo, que é interligado no negativo do capacitor. Então, ó, positivo do diodo interligado no negativo do capacitor, tá? Então daqui, ó, vai sair essa tensão, vai sair para cá, ó. Ó, vai sair para cá, ó. Tá bom? Então vai sair para cá, ó. Tá vendo que o circuito não tá tendo muito sentido? Por quê? Porque tá bagunçado. Mas depois você pode colocar em ordem, tá? Depois você pode colocar aí tudo em ordem, beleza? Então, é assim que funciona, viu? Veja que esse pino aqui do relé não tá interligado em nada, ó. Então, ele não é interligado em nada, esse pino aqui. Vamos ver esse outro pino aqui, ó, do relé, tá? Que é esse aqui, ó. Ele vai passar aqui nesse componente aqui, ó, tá? Que provavelmente ele vai ser o drive, tá? O transistor drive. Então ele é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. O Q2 é o transistor drive do relé. Então ele vai levar 12 volts aqui, ó, no corpo do relé. 12 volts contínuo. Então esse relé aqui, ele vai levar 12 volts para a bobina do relé, tá? Então a gente já pode fazer o seguinte, a gente já pode desenhar aqui, tá? A gente já pode desenhar aqui. Pode ser assim, tá, pessoal? Vocês podem fazer a simbologia do jeito que vocês quiserem, tá, pessoal? O importante é vocês entenderem, tá? Então eu costumo fazer assim, porque fica melhor para mim entender, tá? Então vamos lá. O lado do relé aqui vai ligado nesse pino aqui, né? Então esse pino aqui, ele é o pino 1, tá? Aqui, ó, ele é o pino 1. Então aqui é o pino 1, tá? Tá aqui, ó, o pino 1, pino 2 e pino 3. Então o pino 1 vai no relé, correto? Então vamos lá, pino 1 vai no relé. Provavelmente esse do meio aqui é a base, ó, porque esses transistores aqui, ó, nesse slot aqui, ó, desse modelo, normalmente a base deles é no meio, tá? Eu não tenho certeza, mas normalmente a base é no meio. Agora aqueles SMD, normalmente a base é no primeiro pino. Então beleza, então vamos trabalhar aqui em cima desse transistor aqui bipolar, tá? Então o pino do meio dele aqui, ó, vem pra cá, ó. Vem pra cá, pula pra cá e vem aqui por circuito integrado. Então aqui é o circuito integrado, ó. Então realmente é isso mesmo, tá? Esse transistor aqui, a base dele é aqui, ó. Então a base dele vem aqui, né? A gente viu que ele vai passar em um resistor, tá? Vai passar em um resistor, ó, que ele é, deixa eu ver o resistor, esse resistor aqui. Então é esse resistor aqui, ó. Esse resistor aqui leva a tensão lá para a base do transistor, desse transistor aqui, ó, tá? Então o comando sai, deixa eu ver aqui qual é o pino. O comando sai daqui, ó, que é o último pino do circuito integrado. Nós temos aqui, ó, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 pinos aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui é o pino 24, ó. Pino 24 manda um pulso aqui, ó, um nível de corrente e tensão. Através desse resistor vai vir aqui para a base, o pino do meio, tá? E ele vai fechar do pino 3 pro pino
1, correto? Então, bem provável que aqui, ó, nós temos a tensão de 12 volts. Então, a tensão de 12 volts está parada bem aqui, ó, no pino 3 do transistor. Então, quando vem um pulso aqui, ó, e aciona a base, o pino 2 do transistor, então ele vai fechar, né? Ele trabalha aqui como chave. Então, esse 12 volts aqui vai passar para o pino 1, correto? Então, vamos lá, ó. Daqui a gente vai lá para o pino 24, né? Do circuito integrado. Vamos simbolizar aqui o circuito integrado, ó, e vou colocar aqui, ó, o pino 24. Então o pino 24 aqui, ó, vai acionar a base, tá? Muito provável que aqui vai ter os 12 volts, né? Isso que eu falei. Muito bem provável que aqui vai ter os 12 volts. Então os 12 volts vai estar parado aqui. Então quando vier um nível aqui, ó, de corrente aqui nesse relé, tá? Ou, perdão, aqui nesse resistor, ele vai acionar aqui a base desse transistor bipolar. Então essa tensão que está no terceiro pino, ela vai passar para cá, ó, tá? E vai alimentar aqui a bobina do relé. Veja que a bobina do relé aqui, ó, a outra extremidade, está aqui, ó, no negativo do capacitor. Então aqui, ó, vamos supor que aqui é 0, tá bom? E no momento que o compressor está desligado, aqui eu também vou ter 0, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 0, ele vai passar aqui e o 0 vai estar aqui também, correto? Então aqui eu vou ter 0, ó. Depois que vier o nível de corrente aqui, que é acionar esse transistor e essa tensão de 12 volts passar para cá, ó, tá? Vai passar para cá. Então aqui vai passar a ter 12 volts, tá? Aqui vai ser, ó, 12 volts. Então aqui é 12 volts nesse lado e aqui é 0 volts. Então houve um potencial aqui, ó, uma diferença de potencial na bobina do relé. Então o relé vai criar um campo magnético, né? Vai puxar esse pino aqui para cá, vai levar o negativo, que está aqui para esse lado aqui, ó, que vai lá para o compressor. Então vamos supor que aqui é o compressor, ó. Aqui nós temos o compressor, tá? E ele está interligado aqui, ó. Então aqui nós temos o negativo e provavelmente aqui nós vamos ter o linha, tá? Que esse linha aqui vai sair daqui, ó. Vai sair daqui, ó. Esse linha vai sair daqui, ó. Tensão alternada. Então nós temos o linha bem aqui no compressor já, ó. Então quando o circuito integrado manda aqui para a base, o nível de corrente de tensão para a base através desse resistor, essa tensão de 12 volts passa para cá, aciona o relé, tá? Aqui, ó, cria um campo magnético, alimenta o relé com 12 volts, vai criar um campo magnético aqui na bobina do relé e vai atracar esse pino daqui para cá. Veja que esse pino aqui, ó, é o negativo, tá? Ele está interligado aqui, ó, no negativo da fonte. Então aqui é o negativo, né? Bem aqui nesse pino aqui do meio eu tenho o negativo. Então ele vai fechar para cá, levando esse negativo para cá, ó. Correto? Então esse ponto aqui vai ser negativo também. Vai levar o negativo para o compressor. Então veja que lá já tinha o linha, né? Que no caso é o fase. Então para ele funcionar ele precisava do neutro. Então quando chega aqui o neutro, né? Aí vai formar a tensão aqui 110 ou 220 e o compressor vai funcionar. Da mesma maneira que é feito esse circuito aqui, é feito também um circuito da resistência. Porém a resistência ela vai ser acionada com esse triac aqui, ó. Nesse caso vai ser esse triac. Em alguns outros casos, ela também é acionada por um relé, tá bom? Então a gente já conseguiu aqui ver como que ela funciona, tá? Já sabemos como que a placa funciona através desse pequeno circuito que a gente fez, tá? Deixa eu ver aqui mais o que a gente pode fazer. Então, beleza, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o que mais nos interessava aqui nessa placa era isso, né? O que mais interessa em uma placa eletrônica pra gente, pessoal, nesse caso aqui de geladeira, seria o que? A fonte de alimentação
e os acionamentos dos relés, tá? Ou dos triac, ou seja, o acionamento do motor, do ventilador e do compressor. Em alguns casos, o ventilador ele entra junto com o compressor, tá? Mas nesse caso aqui ele é independente, ó, ele tem o triac responsável aqui pelo ventilador, o triac da resistência e o triac do compressor, tá? Então a gente poderia pegar aqui também, ó, o pino do compressor é o 3, o da resistência aqui seria o 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então a gente vira aqui 1, 2, 3, 4. A gente poderia seguir aqui essa trilha, tá? Vamos botar aqui. Aqui vai ser o negativo também, né? O compressor veio negativo para cá, então aqui também vai sair negativo. Então, vamos colocar aqui, ó, a trilha da resistência negativo, tá? Tá aqui a resistência, ó, e aqui linha. Sabemos que o linha ele vai sair lá daquele lado lá da fonte, né? Da alternada, né? Então, aí, ó, vai sair daqui, ó, o linha, correto? Então, para ele funcionar, ele vai precisar do neutro, só que o neutro vai passar no circuito, tá? Pessoal, isso aqui é só para simbolizar, tá? Pra gente não se confundir. Mas aqui pode ser o N e aqui pode ser o linha, tá? Isso aqui é só para simbolizar, pra gente não ter que se confundir depois. Então, o N ele vai passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai passar aqui e vai nesse pino aqui, ó. Então, aqui é o pino do meio, tá? É o pino central aqui do triac, ó. Então, a gente pode fazer o triac aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer da forma que vocês bem entender, pessoal. O importante é vocês aí compreender o circuito. Então, ó, vem pro pino do meio, ó, correto? Então, esse aqui é a saída. Então, como a gente já tem um pouco de entendimento, a gente já pode imaginar que aqui vem o N, não, vem o N, né? A outra fase, que é o N, e aqui que é o gate, né? Que é gate, não, aqui é MT1, MT2 e gate, né? Então daqui a gente já pode imaginar que vai vir um resistor, tá? Que desse resistor vai lá para o microcontrolador. Então o microcontrolador ele vai acionar esse gate através de um resistor e vai fazer com que essa tensão que está aqui passa para esse lado aqui e alimenta a resistência, tá? Semelhante aqui aquele circuito lá das lavadoras, Brastemp, Consul, Electrolux, tá? Então vamos tirar a nossa dúvida aqui, ó. Então aqui nós temos o pino central, né? Que é o pino central, que a gente vai aqui, ó, vai para cá, correto? O pino 4. Vamos ver aqui o pino 3, né? Que normalmente eu disse que é onde vem a resistência. Então se a gente observar aqui o pino 3, ó, ele vem para cá, daqui ele pula para cá e vem para esse pino aqui, ó, do circuito integrado, tá? Então vamos virar aqui, vamos virar bem aqui, vem para cá, ó, aqui, ó, ele passa aqui, ó, nesse componente aqui, ó, tá? Então o pino 3 vem nesse componente e do outro lado vem para esse pino aqui, ó, que é o primeiro pino do circuito integrado, ó, é o primeiro pino. Então veja que pela letra aqui, ó, é um capacitor C10. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas se o fabricante colocou, então é porque é assim, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vamos apagar isso aqui e vamos colocar um capacitor, tá? Ele não é polarizado, né? Esses capacitores não tem polaridade. E vamos ligar lá no pino 1 do circuito integrado aqui, ó, pino 1. Pronto, é isso aí, ó. Essa tensão sai daqui para lá, então vou colocar a setinha virada para cá, tá? Ó. Então vem para cá, tá? Não sei como é que funciona isso aqui, mas beleza. Então vamos seguir essa outra trilha aqui, ó, que é o pino 1, aqui, ó, o pino 1. Vemos aqui o pino 1, veja que está na trilha grossa, ó. Então essa trilha grossa aqui, ó, veja que ela vai lá o pino 2, que nós determinamos aqui, ó, como o N, correto? Então, o N a gente pode colocar aqui assim. Nós sabemos que o N está ligado no neutro, né, que é o comum. Ou a gente pode puxar daqui para cá, ó, uma linha daqui para cá, não tem problema nenhum. Mas é isso mesmo, tá? Então,
ele vai mandar um pulso aqui, ó, um nível de corrente, provavelmente de 5 volts, tá? Provavelmente seja 5 volts, tá? Essa alimentação aqui é a mesma alimentação do circuito, tá? Então, se ele é alimentado por 5 volts, ele vai liberar 5 volts. Se ele é alimentado por 5 volts negativo, ele vai liberar 5 volts negativo. Se ele é alimentado por 3.3, ele vai jogar aqui 3.3. Então, a alimentação de saída dele vai ser a mesma tensão que ele recebe, tá? Até mesmo porque ele não pode receber mais, ele não pode fornecer mais do que ele recebe, tá? Então, fica aí a dica. Ele tem que receber, mandar o que ele recebe, tá? Ou mandar menos, tá? Mas normalmente ele manda a mesma tensão que ele recebe. Então, ó, já determinamos aqui o funcionamento aqui da resistência. Viu como foi simples? Depois o que a gente faz, pessoal? Deixa eu levantar mais aqui. Depois o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse circuito aqui e passar limpo. A gente pega uma folha limpa e passa aí a limpo, bonitinho, tá? Passa aí, vai fazendo ordem por ordem. E aí vai ficar um circuito perfeito de entender. Mas nem precisa, aqui eu já estou entendendo aqui o funcionamento dessa placa todinha. Já estou entendendo. Então vamos ver aqui o ventilador, tá? Tá aqui, ó. O ventilador não é esse? O ventilador tá aqui. Então o pino do ventilador aqui também é pino 5. Tá bem aqui, ó. O V de ventilador, pino 5. Então vamos lá, pino 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos fazer aqui o ventilador aqui. Vamos fazer aqui a saída, né? Aí aqui nós temos o ventilador. Aqui nós temos o linha, né? Vamos ligar logo no linha, que nós já sabemos que ele é no linha. Tá aqui, ó, o linha. Beleza? Então vou ligar nesse ponto aqui, que é o mesmo desse. Liguei no linha. Então aqui nós temos o linha. Para ele funcionar, ele vai precisar do neutro. Então vamos seguir aqui o neutro, que é o pino 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente seguindo aqui, ó, ele vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem aqui, ó. Tá? Vem bem aqui, ó. Vem bem aqui nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ver o que isso é isso aqui. Isso aqui é o pino do triac também, tá? Só que nesse caso aqui é o pino 3 do triac. Então tá aqui, ó, o triac, o pino 1, pino 2 e pino 3. Tá? Então a gente vem aqui, ó, pino 1, 2 e 3. Então no pino 3 vai lá pro componente, ó. Então vamos lá, o triac vai pro pino 3, né? Correto? Não foi isso que a gente viu? E no pino primeiro, no pino 1, veja que no pino 1 ele vem para cá, para essa trilha grossa, ó. Então essa trilha grossa a gente já viu que aqui é o N, pessoal. Veja, compreenda direitinho. Então aqui é o N, tá? Ó, o N, né? Ó, tá vendo? Então, como eu havia falado, aqui vai pro N, que é essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, vamos colocar um pino no meio aqui, ó. É esse mesmo pino aqui, tá? Então vamos puxar daqui. Provavelmente isso aqui vai lá pro microcontrolador. Então o do meio é esse aqui, ó. Tá? Esse é o pino do meio. Então do pino do meio ele vem aqui, ó, em outro capacitor daquele e vem no pino 2. Pino 2 deixa eu ver. Justamente. Vai aqui pro pino 2, ó. Então no pino 2 vai sair outro capacitor, igualmente o da resistência, tá? Então aqui a gente coloca um capacitor, ó, e vamos lá pro pino 2 do circuito integrado, ó. Vou colocar aqui, ó, pino 2, tá? E vai lá pra cá. Então veja, vamos supor que é a hora de funcionar o ventilador. Então o microcontrolador manda um pulso aqui, ó, provavelmente de 5 volts, tá, de corrente. Vai passar aqui por esse capacitor e vai chegar aqui, ó, nesse pino do meio aqui, ó, tá? Nesse pino do meio aqui tá me dizendo que no caso na verdade isso aqui eu acho que não é nem um triac, tá? Isso aqui deve ser um transistor comum, tá? Esse aqui sim é um triac.
mas esse aqui deve ser um transistor bipolar que vai funcionar como chave. Então aqui é a base dele, ó, tá? Então ele vai mandar aqui, ó, 5 volts através desse capacitor na base dele, tá? Que é no pino do meio, e ele vai conduzir, tá? Ele vai conduzir daqui, ó. Aqui vai ter o neutro, correto? O neutro vai estar parado aqui, ó. Então, neutro ou fase, né, pessoal? A gente determinou que isso aqui seria o N, né? Mas a gente poderia ter determinado que isso aqui fosse o linha ou fase, tá? Então, aqui nós já temos o negativo, ó, veja que ele é interligado no negativo, ou no comum, ou no GND. Usa sua imaginação, pessoal. Faça da melhor maneira que vocês acharem, tá? Desenhe os componentes do jeito que você quiser, tá? O importante é você entender, o importante é você compreender. Então, chega aqui o pulso na base, então ele chaveia aqui, ó. Ele fecha o contato do pino 1 para o pino 2 e vai levar o N, tá? O N para o ventilador. Veja que lá nós já temos a linha, ó, tá? Já temos o linha, que é o fase. Então, para ele funcionar, ele vai precisar do N, né? Então, o N vai vir daqui, tá bom? Aqui também é o mesmo esquema, tá? Aqui a gente tem a resistência. Aqui nós temos a resistência. Veja que nós já temos o linha. Então, veja que o linha, ele já está em todos os drive, tá? Ele já está no relé, ele já está no triac e já está no transistor bipolar, tá bom? O N já tá nele, ó. Então aqui já o compressor, na verdade no compressor o linha já vai estar na resistência, já vai estar no ventilador ou no compressor e já vai estar aqui, ó, no ventilador. Então para ele funcionar ele vai precisar do N. O N vai passar no circuito, que são nos drive, tá? Que é o relé, triac e transistor bipolar. Então aqui, ó, o circuito integrado manda um pulso aqui de 5 volts, provavelmente, através aqui desse capacitor para o pino 1, 3, que é o gate, tá? Que é o gate, e ele vai acionar o triac, tá? Ele vai trazer essa tensão aqui negativa para o pino 2. Então o pino 1 com o pino 2 vai conduzir e vai chegar a alimentação aqui, ó, no neutro, e vai fazer com que a resistência funcione. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Veja que daqui, ó, tem aqui esse, ó, aqui é o último diodo, ó, tá? Que é o último diodo. Vamos concluir aqui a fonte. Então nós temos aqui o último diodo, tá? Então esse último diodo aqui, que é esse aqui, ó, ele vem aqui, ó, também, ó, no positivo desse capacitor aqui. Então aqui tem um capacitor, aqui é um capacitor, aqui é um capacitor. Então o diodo aqui, ó, o negativo do diodo vai no positivo desse capacitor. Então aqui, ó, tem o positivo de um capacitor. Na verdade aqui é positivo, ó, positivo do capacitor, tá? E o outro lado do capacitor, ele vai interligado aqui, ó, nesse componente aqui, ó. Tá, ó, o positivo, o negativo do capacitor vai interligado aqui nesse componente aqui, ó, que é o terceiro pino aqui, ó. Provavelmente é um transistor bipolar também, ó. Então tá aqui o transistor bipolar. Então é daqui, vai no terceiro pino, tá? Tem aqui no terceiro pino. O primeiro pino do transistor vai no neutro, ó. Nós não determinamos esse pino aqui como neutro, então ele vai como neutro, ó. Aqui ele vai para o neutro, tá? Ou podemos colocar aqui o símbolo de GND, ou podemos ligar lá no neutro, tá? Vou ligar aqui, ó, que é o mesmo que o neutro, beleza? E o pino do meio, ó, que é esse pino aqui, ele vai nesse capacitor aqui, ó, tá? Então ele vai no negativo do capacitor, que é esse capacitor aqui, ó, tá? Então ele vai nesse ponto aqui do relé, ó, também, tá? Então tá aqui, ó,
do lado do relé, ó. Esse aqui é o relé, tá? Então, ó, o pino... Não, na verdade, o pino 1 dele vem aqui. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo, o pino do meio, tá? O pino do meio vai no relé, aqui, ó. Tá bom? Então, tá aí, pessoal. É assim que a gente consegue entender uma placa eletrônica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima videoaula.